Olá, tudo bem, meus alunos? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de radiologia, tá? Para o curso técnico em radiologia do Colégio Sistema. Hoje será a nossa aula 3 e nós entraremos no capítulo 9, que fala sobre radiologia convencional com contraste, tá? Nós já estudamos a radiologia simples, que seria a radiografia sem uso nenhum do contraste, mas que vocês já sabem um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos lá? A radiografia convencional é feita com o uso do raio-x, aquele aparelho onde vocês terão contato na sua primeira aula prática. É o aparelho responsável por radiografar, retirar imagens do nosso corpo em qualquer parte dele. Algumas vezes temos o raio-x simples e é utilizado para diferenciar os raios-x isolados dos raios-x associados a outras técnicas. Quais seriam essas outras técnicas? Raio-x contrastado, tomografia, ressonância, mamografia. Então, são exemplos de raio-x, tá? Para as radiografias simples, é gerado um feixe de raio-x que atravessa o paciente até um filme ou detector, o qual registra a quantidade de radiação recebida, produzindo uma imagem. Exemplo, nós sabemos que existe uma quantidade de energia necessária para que se retire uma radiografia de uma pessoa. Dependendo do tecido que vai ser radiografado, vocês sabem que nós utilizamos um pouco mais de energia, outros um pouco menos de energia. Nós sabemos que algumas imagens precisam de uma ênfase, de algo que consiga identificar ainda mais, entendeu? A suspeita médica em relação a este paciente. Então vamos aprofundar um pouco mais sobre as radiografias contrastadas. A radiografia é um método de exame de imagem mais prontamente disponível, é o mais rápido, tá? E o mais simples também na parte prática. Tipicamente é o primeiro método de imagem indicado para avaliação de extremidades, tórax e algumas vezes coluna e abdômen. Estas áreas apresentam estruturas importantes como densidades que diferem das densidades dos tecidos adjacentes. Nós sabemos que uma radiografia de tórax é diferente em relação à quantidade de energia do que uma radiografia de crânio, do que uma radiografia de fêmur, tá? Mas nós sabemos que existem detalhes na radiografia de um tórax relacionado ao que deve ser radiografado. Exemplo, o médico quer a radiografia do tórax, mas precisamente do órgão coração. O médico quer a radiografia do tórax relacionado ao fígado, entendeu? Então, as radiografias estão relacionadas diretamente com a densidade do tecido ou órgão a ser radiografado. O contraste, nós vamos entrar agora no detalhe. O contraste é uma imagem relacionada ao brilho ou escurecimento na imagem entre uma área de interesse e a sua vizinhança no fundo. Então, se o médico quer contrastar um determinado órgão, quer que seja contrastado um determinado ênfase porque suspeita que esse órgão está em disfunção fisiológica, automaticamente ele vai pedir um raio-x com contraste. Ele vai pedir com que a ênfase esteja dentro desse órgão. O contraste em uma imagem está relacionado com o brilho, como eu falei, e com o escurecimento na imagem entre uma área de interesse e sua vizinhança no fundo, tá? Aqui vocês estão vendo as escalas em relação ao contraste. Nós temos a escala mais escura, que é a escala de fundo do órgão a ser contrastado, a ser radiografado. E temos o brilho, que vai aumentando, relacionado ao quê? Ao órgão que vai receber o contraste. A figura ilustra bem como o contraste pode variar, dependendo dessa relação entre as densidades ópticas do objeto e da vizinhança. Apesar da densidade óptica do objeto circular no centro das imagens não variar, percebe-se que o contraste varia consideravelmente. O que acontece? Eu vou tirar um determinado raio-x de um órgão e o fundo dele está nessa segunda escala, automaticamente o contraste aplicado no órgão vai continuar, vai permanecer com a cor vigente do contraste que ele recebeu, tá? As diferenças entre os tons de cinza são utilizadas como informação na imagem médica e servem para distinguir os diferentes tipos de tecidos, analisar as relações anatômicas e algumas vezes
quantificar funções fisiológicas. Então vamos lá, eu vou tirar um raio-x de um determinado órgão que está próximo a um tecido ósseo. Automaticamente, esse tecido ósseo, ele é muito mais denso. Então, o corpo de fundo no raio-x vai estar relacionado à densidade do tecido ósseo e o brilho do contraste vai estar relacionado ao órgão que nós queremos radiografar, ao órgão que foi radiografado, tá? Então, continuando. O contraste final em uma imagem pode ser resultado tanto das características do material do objeto que quer se obter a imagem, quanto as propriedades físicas do detector que vai formar a imagem. Hoje nós temos os raios-x digitais, que tem uma maior amplitude e melhora em uma imagem. Então, lógico que vai proporcionar uma imagem muito mais clara, muito mais nítida e entendível, tá? Então, sempre que você for aplicar uma técnica, como a técnica do contraste radiografado, você vai aplicar essa técnica estudando todas as prerrogativas do exame, ok? Em radiologia, o contraste pode ser dividido em contraste radiográfico e contraste do detector. Vamos lá, primeiramente no contraste radiográfico. Está relacionada à região anatômica a ser irradiada e depende de suas características físicas, das diferenças de atenuação dos fótons de raio-x entre cada parte e suas vizinhanças. Então, o contraste radiográfico nessa situação, ele vai estar relacionado ao órgão a ser radiografado e toda a vizinhança do lado desse órgão. E também está relacionado ao quê? As características físicas, entendeu? Do raio-x em relação à vizinhança, ok? Já o contraste do detector está relacionado à habilidade do receptor de imagem em converter o sinal que incide sobre ele em imagem e depende de suas propriedades químicas, físicas e espessura, entre outras. Nesse caso, está relacionado principalmente a quem? Ao órgão que recebeu a quantidade de energia. Se foi a quantidade determinada para se ter uma boa radiografia, se foi utilizado a técnica de forma adequada, a quantidade de contraste adequado para que as propriedades químicas e físicas promovam uma melhor imagem, tá? Então são esses dois tipos de contrastes que nós dividimos na radiologia. Continuando. Em uma maneira de otimizar o contraste final é entender como a radiação X interage com as partes anatômicas. Com isso, pode-se obter o melhor contraste com a dose de radiação mais baixa ao paciente. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar imagens, entendeu? Onde vocês vão receber juntamente com o material de vocês, né? Com os slides que eu passo em PDF no grupo de vocês, né? Na verdade, pelo link, né? Do YouTube. Vocês vão ver 3 imagens que estão relacionadas com a quantidade, entendeu? De radiação emitida. Então, vamos lá. Tem a imagem A, imagem B e imagem C. A imagem A possui alto nível de contraste, então muito mais detalhes está se observando na imagem A. Então a quantidade de contraste que foi colocada foi a quantidade de contraste expressiva. Já na imagem B possui um contraste ótimo para a visualização de um observador. Na parte B, o contraste já foi um contraste específico. Como eu posso falar assim, um contraste em que eu consigo visualizar realmente somente aquilo que eu quero. Os demais detalhes não vão estar com tanta ênfase. Já na foto C, a quantidade de contraste foi muito baixa, que está relacionada à quantidade de energia emitida e à quantidade de contraste aplicado biologicamente no paciente de forma química. Então vamos lá.